Prezados irmãos, irmãs, amigos, amigas, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Antes de tudo, quero convidá-los a nos visitarem na Igreja Batista Centenário do Povo, localizada na Rua Perseverança, número 21, bairro Amambaí, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Todos os domingos, 9 horas da manhã, estamos estudando a Bíblia ali na igreja. Os nossos cultos são realizados aos domingos, às 18 horas. E você está convidado a estar conosco também nesse culto de louvor e adoração. E nesse próximo domingo, que será dia 21 de julho, nós estaremos pregando na igreja. Na igreja nós temos vários pregadores. Mas nesse domingo, dia 21, eu estarei pregando. Já convido você também para nos assistirem ali na pregação. Então, assim, ditas estas palavras, quero lembrar também que nós temos um canal no YouTube que é Reverendo José Fernandes. Estamos também aqui no Facebook. Você está convidado a nos assistirem também nessas mídias. Se mora em Campo Grande, é fácil para vir até a igreja. Mas se é de outra cidade, estando por aqui, está convidado também. E de outras cidades, outros estados, podem nos assistir nestes instrumentos, nessas mídias que nós já anunciamos. Então vamos ao assunto de hoje. O assunto de hoje é sobre o perdão. Eu quero falar sobre a extensão do perdão de Deus. A extensão do perdão de Deus. Dizendo de outro modo, eu posso dizer também do tamanho do perdão de Deus. Então vamos lá. Isaías capítulo 55, começando no versículo 6, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Outras versões bíblicas dizem é rico em perdoar. Por isso que eu estou dizendo aqui sobre o tamanho do perdão de Deus. E continua aqui o profeta: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então vamos começar assim, no primeiro versículo que lemos, que é no versículo 6, onde o profeta traz um convite e uma exortação a todos com essas palavras: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele deixa entender nessas palavras, e também o resto da Bíblia, porque esta é uma mensagem encontrada em toda a Bíblia, de que a nossa situação espiritual se resolve na terra. O homem da terra está aqui passando por um tempo, né? Vai ficar aqui e depois vai sair dessa terra para o nós chamamos de paraíso ou outro lugar, não sei. Depende. Mas a mensagem bíblica é esta, de que nós temos que resolver o nosso problema com Deus aqui. Por isso o profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar,
invocai enquanto está perto. Fica aqui subentendido que vai chegar um tempo que você não pode mais encontrar o Senhor. Não é porque ele está longe ou porque, sei lá, está impedido de se comunicar com você ou com a gente. Não, não é isso. É que passou o tempo. Findou o tempo que você tinha, que nós tínhamos, para resolver essa questão de vida com Deus. Então, por isso, o profeta, como depois nós vamos encontrar no resto da Bíblia, esta exortação tem um tempo que nós temos que resolver o nosso problema com Deus. E ele diz: buscar enquanto está perto, enquanto se pode achar. Porque vai ter tempo que não vai poder mais buscar a Deus nem achá-lo. Então aí eu já deixo esse convite para você. Vamos resolver o nosso problema com Deus aqui, agora. Enquanto se pode achar, invocando, diz aqui o texto, invocai-o enquanto está perto. E ele continue. Aí vai falar sobre a situação da pessoa que está longe de Deus. E a Bíblia chama isso de ímpio. Ímpio é a pessoa que está longe de Deus, é a pessoa que não tem comunhão com Deus, é a pessoa que é incrédula, que não crê em Deus, que não teme a Deus, que não obedece a Deus. Essa pessoa a Bíblia chama de ímpio. Ímpio. E ele fala assim: deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Quer dizer, aí, ímpio, homem maligno, né? Deixe seus pensamentos e volte-se para o Senhor. Aí vem aquela palavra bonita, aquela palavra boa, para qualquer pessoa. Diz aqui que se compadecerá dele. Que se compadecerá dele. E para o nosso Deus, porque ele é generoso em perdoar. Por isso que eu estou falando aqui o tamanho do perdão de Deus. O tamanho do perdão de Deus, a extensão do tamanho de Deus, do perdão de Deus. E, como em outras Bíblias, né? Em outra versão que eu li também, fala que ele é rico em perdoar. Aqui fala generoso em perdoar. E a mesma ideia, um perdão generoso. Olha que bênção, que maravilha. Agora nós estamos com esta possibilidade de desfrutar da generosidade de Deus em perdoar. Mas é enquanto ele está perto, enquanto se pode achar. Preste bem atenção. Enquanto está perto, enquanto se pode achar. Não deixa passar o tempo. Não deixa passar a oportunidade. E aí, ele vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Sabe por que ele está dizendo isso aqui? Vai dizer mais: porque assim como o céu é mais alto que a terra, e assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e ele está dizendo que o caminho dele, o caminho de Deus, é mais alto que o nosso, como o céu é mais alto que a terra. Aonde que eu quero chegar? Que eu quero levar para o versículo anterior que eu já li, onde diz que o Senhor é generoso e rico em perdoar. Sabe por quê? Porque há um problema, há uma dificuldade para as pessoas entenderem que Deus pode perdoar o pior pecador, o ímpio, o homem maligno. Ah, mas esse não. Esse Deus não vai perdoar de jeito nenhum, pois Deus perdoa. Deus perdoa. Aí vem aquela história que as pessoas levantam também, dizendo assim: ah, mas assim é fácil. Eu vou ficar praticando iniquidades, praticando pecados,
fazendo coisas ruins, praticando o mal, depois Deus perdoa, tudo está resolvido. Bem, não é assim não. Não é assim também. Deus é rico em perdoar, é grandioso, é generoso para perdoar, mas Deus não pode ser zombado. Lá em Gálatas diz que Deus não deixa de ser zombado. Deus não deixa de ser zombado. Nós não podemos zombar de Deus. Quando a pessoa ela fica querendo zombar de Deus, eu vou fazer as coisas erradas, vou praticar o mal, eu vou ser isso, ser aquilo, desobedecer a Deus, e Deus perdoa tudo, depois no final está tudo resolvido. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus perdoa sim, mas temos que mudar de vida. A mudança de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. E Jesus falou para algumas pessoas que ele curou, que ele libertou, disse: vai-te, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Vai-te, não peques. Ninguém te condenou? Falou para a mulher adúltera. Não, ninguém te condenou? Não. Não, senhor, ninguém. Eu também não te condeno. Mas vai-te e não peques mais. Então, a grandeza, a grandiosidade, a generosidade do perdão de Deus existe. É uma verdade, é uma realidade. Não existe perdão mal, pecado, que Deus não possa perdoar. Mas tem uma coisa, não fique zombando de Deus. Mude a sua vida. Trate de mudar. Quando não tem mais condição, né? No caso o ladrão na cruz, que a Bíblia fala que ele era um ladrão, estava condenado por isso ali, mas quando ele reconheceu, ele pediu Jesus perdoou. E ele não tinha... ele foi um homem maligno? Foi ímpio? Foi. Mas ele pediu perdão ali na cruz e Jesus perdoou. E ele não tinha mais chance de voltar a viver e praticar os pecados que ele fez anteriormente. Não tinha. Mas Jesus o perdoou ali, porque estava encerrando a carreira terrena, a carreira terreal dele. Estava acabando, terrenal. E agora ele ia para outra dimensão. Mas já ia perdoado, que Jesus já tinha perdoado. E assim é. Então eu quero convidar você. O Senhor diz assim: vocês não entendem isso, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Meus caminhos não são os seus caminhos, os vossos caminhos. Então os pensamentos de Deus não são nós. Nós pensamos de uma maneira, mas Deus pensa de outra. Aquilo que você acha impossível, Deus acha possível. Prezado amigo, prezado irmão, você que está me assistindo, se você ainda não pediu perdão dos seus pecados, não fez um concerto com Deus, buscai o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar. Hoje é o dia de você achar a Deus, porque Deus já te achou. E agora você precisa também encontrá-lo e consertar a sua vida com Ele. E Ele é rico em perdoar, generoso em perdoar, mas vai viver uma nova vida. Jesus falou para Nicodemos que é o novo nascimento, nascer de novo, ser regenerado para uma nova vida. Aí está tudo certo. Tá bem? Deu para entender? Nós vamos encerrar aqui, porque eu acho que ficou bem claro. Deus perdoa, é rico em perdoar, é generoso em perdoar, mas nós temos que mudar de vida. Porque de Deus não se zomba, está lá em Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Ele fala que de Deus não se zomba. Então, é melhor a gente pensar nisso. Vamos pedir perdão, vamos consertar a nossa vida, mas mudar de vida. Pedir para o Senhor realizar em nosso coração, nossa alma, o novo nascimento, uma nova criatura. E aí, nova vida. Que Deus abençoe você com essa palavra
com esta mensagem que fale ao seu coração. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Amém.